Olá, voluntários, graça e paz. Estamos aqui em mais um episódio dos nossos testemunhos. E hoje estamos com o nosso pastor Marcelo Carvalho. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui conosco. O senhor é pastor do Homens ao Máximo. E ouvir sua história vai ser muito emocionante, vai ser muito intrigante para todos nós. Vai ser um pouco mais de sua vida. Olá, queridos, graça e paz. Então, muito bom poder estar aqui com você, né, e poder compartilhar um pouquinho da minha história, daquilo que Deus fez na minha vida. E eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus vai usar da minha história para poder alcançar o coração de alguém que pode estar perdido por aí. Amém. Ô pastor, comece a contar um pouco da sua infância, de como que foi esse processo até os 15 anos de idade, mais ou menos, toda essa trajetória. Então, Lucas, eu não nasci assim num lar cristão, né, evangélico. A minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, sempre tiveram tendência ao espiritismo. E a minha mãe, antes dela falecer, eu perdi ela com 9 anos de idade. Ela ainda muito nova, com 32 anos de idade, ela foi acometida de um câncer. Mas pouco antes dela descobrir essa enfermidade, ela começou a ir na igreja, né? Na época ela começava a ir na igreja da Assembleia de Deus. E ali ela entregou a vida dela para Jesus. E eu tenho poucas recordações desse período com ela dentro da igreja, né? Mas as poucas que eu tenho, para mim, foram muito valiosas, né? E depois a minha mãe acaba descobrindo uma enfermidade e dentro de um mês, né, que descobriu o câncer, o negócio já estava bem avançado, a enfermidade estava bem avançada, e dentro de um mês a minha mãe vem a óbito, né? Então assim, ficaram eu, a Lília e a Daniele, minhas duas irmãs, né? Eu com 9 para 10 anos, a Lília com 7 e a Daniele com 2 anos. E agora? Fazer o quê, né? E nós fomos acolhidos. A família queria cada um ficar com um dos meus irmãos, né? Eu com minhas irmãs. E a minha avó paterna decidiu ficar comigo com minhas irmãs. Então nós fomos criados pela minha avó, pela minha tia, meu tio, né? Sempre se dispuseram a estar cuidando da gente. Então assim, nós tivemos uma infância comum, uma infância de muita arte, muita bagunça, né? A gente como criança, e só que a gente foi crescendo, né? E a minha avó, como eu disse, ela também foi espírita, e um dia ela simplesmente chamou duas tias minhas e falou: eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou deixar o espiritismo. Ela deve ter tido os motivos dela para isso. Pra você ter uma ideia, ela viveu 45 anos trabalhando no mesmo local, né, no centro que ela trabalhava, 45 anos, registrada, né? E de repente um dia ela falou: não quero me batizar, quero servir a Deus. E assim ela fez. Ela entregou a vida dela para Jesus, se batizou, e aí o desejo dela era o quê? Fazer com que a gente fosse criado na igreja. E até os meus 12 para 13 anos eu até ia na igreja, porque assim, na cidade a gente não tem muita escolha, tem mais que obedecer, né? E a gente frequentava a igreja mais amando deles, né? E um dia eu cheguei e falei: olha, eu não quero mais ir à igreja. Mas por quê? Eu falei: eu não posso servir um Deus que vocês falam que ele é todo poderoso, mas que não foi o suficiente para tirar minha mãe, curar minha mãe, né? Então assim, eu tinha um particular muito sério com Deus com relação a isso, né? Eu tinha uma mágoa muito grande com Deus com relação à perda da minha mãe, né? Eu sempre culpava a Deus: por que o Senhor matou minha mãe? Eu falava desse jeito: que Deus que é esse que não tem coração, deixar 3 crianças sem ser criado pela mãe, né? Então foi esse assim das grandes brigas minhas com Deus, né? E aí a tua infância então teve logo a morte da sua mãe, a infância normal, mas ficou esse pouquinho de receio, esse pouquinho de angústia, de revolta com Deus por conta da perda de sua mãe. E como você lidou com esse sentimento ali na adolescência, até no começo ali da fase adulta, ali entre os 15 aos 20 anos, como que o senhor foi lidando com tudo isso? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Logo aos 12, com meus 13 anos, eu consegui tirar minha carteira de trabalho e já ingressei no ramo de trabalho. Eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade, eu tinha 13 anos de idade, fiquei lá até os meus 18. E ali, na amizade que eu tinha com os rapazes que trabalhavam comigo, eles eram um pouco mais velhos que eu, e eles bebiam.
né? E de repente eu encontrei na bebida uma válvula de escape para tirar aquela pressão, aquele peso no meu coração. Então todas as vezes que eu sentia muita falta da minha mãe, então eu recorria à bebida. Só que eu bebia escondido, né? Eu comecei pelo trabalho ter que estudar à noite, fui trabalhar durante o dia e estudar à noite. Eu saí do trabalho já alcoolizado para ir para a escola, né? Então todos os dias eu chegava alcoolizado na escola, né? E assim foi, né? Dos 13, 14, 15 anos. Só que assim, Lucas, conforme vai passando o tempo, a gente vai aumentando as dosagens, né? Sim. E aos meus 17, aos 18 anos de idade, eu já estava bem envolvido com o alcoolismo, né? Aos meus 20 anos de idade, eu consegui um emprego numa empresa grande aqui em Poços e comecei a trabalhar. Ao ponto de um dia um chefe meu me chamar para conversar e falou: olha, eu tenho percebido que você tem bebido demais e a gente está com medo de você chegar aqui, né, alcoolizado e dar algum problema. E a empresa tinha um programa de incentivo para fazer com que a gente pudesse parar de beber. E eu me senti ofendido com aquilo, né? Porque até então a gente acha que está tudo sob controle, né? Então, assim, nesse intervalo dos meus 15 aos meus 20 anos, foi muita bebedeira, muita bagunça, né? Com meus 20 anos, eu fui morar sozinho, né? Saí da minha casa e fui morar sozinho. Aí, morando sozinho, né? Tem as suas responsabilidades, mas aí eu tinha minha, entre aspas, liberdade. Então, ali na minha casa, às vezes eu chegava lá, não tinha nada para comer, mas tinha muito para beber, né? E aí, um dia, com essa conversa que eu tive com o meu chefe, eu falei: puxa, eu preciso parar de beber. E foi então aí que eu me deparei que eu não era só uma pessoa que consumia o álcool, mas eu já era um alcoólatra. Era um alcoólatra. E dentro da bebida você acabou envolvendo com outras coisas também ou ficou só na bebida? Sempre envolve, né, Lucas? A gente passa a frequentar ambientes muito pesados, passa a frequentar ambientes onde a droga ela corre solta de um lado para o outro. E infelizmente eu cheguei assim, fazer uso de algumas drogas. Graças a Deus eu não fui dependente desse tipo de droga, eu fui dependente do álcool. Isso para mim já foi uma luta, uma batalha muito grande, sabe? Entendi. E tudo isso motivado pela revolta com Deus por ter tirado sua mãe. Com certeza. E isso, assim, eu tinha muitas crises, né? Crise mesmo de choro. Principalmente depois que eu fui morar sozinho, eu tinha muita crise. Eu ficava em casa ali, tentando imaginar como seria a minha vida se minha mãe estivesse junto comigo, né? Então, assim, eu não tinha muitas vezes com quem compartilhar essa dor. Então, assim, eu começava a sentir, dava aquelas crises, eu recorria ao álcool, né? Por isso minha casa era sempre cheia de bebida, né? Entendi. E aí, nesse processo, o senhor acabou se convertendo, né? E como que foi todo esse processo, desse momento até a conversão, como que foi todo o processo? Lucas, foi assim, a conversão, ela começou, eu conto que a minha conversão é a partir de 1º de janeiro de 2001, mas ela começou mesmo o processo ali em março de 2000. Por quê? A minha avó havia se convertido, orava por nós, né, sempre, quantas vezes eu cheguei de madrugada em casa, e ela de madrugada ali ajoelhada na cama, falou: obrigado, Senhor, ele chegou, né? Então, ela tinha um problema de pulmonar, e ela foi internada, ela ficou uns 12 dias internada, e no dia que ela foi ter alta, né, tava a família toda feliz, porque, nossa, hoje a gente chamava ela carinhosamente de Dedé, né, chamava Sebastiana, a gente chamava ela de Dedé, toda a família conhecia ela por esse nome, e a gente estava assim: nossa, a Dedé vai voltar, a Dedé vai voltar. E era num sábado, no mês de março, e a minha avó, simplesmente 6 horas, na hora de ter poder sair, né, a liberação do hospital para sair, ela teve uma parada cardíaca. E foi tão rápido porque os médicos não tiveram condições de tirar ela do quarto e levá-la para o CTI. E eles começaram a fazer todo o procedimento, e ela teve várias paradas cardíacas, uma após a outra. Nesse dia eu estava trabalhando, conversando com um amigo ao telefone, falei: olha, assim que nós saímos daqui, nós vamos para uma discoteca que tinha aqui em Poços, né? Nós armando tudo para ir para a discoteca, e de repente eu coloquei o telefone e meu primo me ligou. Falei: olha, vem para cá porque a Dedé tá mal. Eu falei: mas ela ia sair. Eu falei: nossa, ela teve uma parada cardíaca. E eu saí da fábrica e fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, como eu sabia lá no local que ela
que ela estava, eu já entrei direto pro quarto, né? Minha família falou que ela estava no quarto, eu já entrei direto no quarto. E quando eu cheguei no quarto, estavam os doutores, os enfermeiros, fazendo todo o procedimento para poder trazer ela de volta. O doutor olhou para mim e falou assim: o que você é dela? Eu falei assim: olha, eu sou o filho e neto dela. Como é que você chama? Marcela. Eles falaram assim: dona Sebastiana, olha aqui o Marcelo, olha aqui o Marcelo. E nesse momento ela abriu os olhos, que ela já tinha se entregado à morte. Nesse momento ela abriu os olhos, ela parece que voltou a desejar querer viver e me deu um sorriso assim, e os médicos começaram todo o procedimento. E quando eles colocaram os remédios no corpo dela, ela foi tendo as reações, o médico falou assim: olha, eu queria que você saísse. Quando eu saí para fora do quarto, ali, Lucas, eu tive a maior experiência que eu já tive com Deus na minha vida. Até então eu só ouvia falar de Deus, mas eu nunca tinha tido uma experiência com Ele. Eu saí, a porta fechada, os médicos, os enfermeiros, tudo lá, e eu senti no meu coração de orar a Deus. Mas peraí, como que eu vou orar para alguém que eu sempre estava brigando? Então aí já gerou um conflito. Né? Eu falei, eu vou orar a Deus para Deus salvar a minha avó, mas não salvou a minha mãe. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. Mas o desejo de orar, ele falava mais alto no meu coração. E eu nunca tinha feito uma oração. Aí eu lembro direitinho, coloquei a mão assim no peito, assim, fechei o olho, tinha um primo junto comigo, assim, do lado de fora do quarto, e de repente eu comecei a orar: Senhor, salva minha avó, tira ela dessa condição, tira ela dessa situação que ela está vivendo, ela foi tão boa pra gente, ela não merece sofrer, salva ela, salva ela. E de repente, Lucas, eu tive essa experiência, rapaz. A minha família disse que eu fui batizado com o Espírito Santo, naquele momento. Uau. E eu tive uma visão, assim, que eu vi o meu corpo levitando, ficando suspenso, e uma forte luz atrás de mim. E aquela luz, do meio daquela luz, veio uma voz que falou comigo assim: não peça para eu salvar ela, porque ela já é minha. E o que eu dei a ela, eu também quero dar a você. Uau. E eu disse assim: mas Senhor, o que o Senhor deu a ela, que o Senhor também quer dar a mim? Ele disse assim: olha para dentro do quarto. Naquele momento, naquela visão, eu olhei para dentro do quarto, eu já não via mais as paredes, eu só via uma cama grande, branca, com um lençol muito branco. A minha avó estava deitada naquela cama e havia duas silhuetas de homem, parecia dois seres assim, andando um de lado do outro assim na cama. E de repente vieram mais dois, só que agora eles não estavam aqui andando, eles vieram de cima e estenderam a mão para ela. Quando eles estenderam a mão para ela, ela tirou a mão debaixo dos lençóis e deu a mão para eles. E eles começaram a puxar ela. Começaram a puxar. E conforme eles foram tirando ela do colchão, da cama, debaixo do lençol, ela foi ficando da mesma cor deles. E depois que ela já estava totalmente fora da cama, o que diferenciava ela dos demais era que sobre a cabeça dela tinha um arco amarelado. E eu nunca tinha visto na Bíblia a respeito da coroa da vida, eu nunca tinha lido um versículo da Bíblia, eu não sabia de nada. E Deus me proporcionou essa visão. E nesse momento eu não sabia, mas eu estava orando em línguas lá de fora, e certamente eu estava orando alto, porque o médico lá de dentro do quarto ouviu. E ele disse assim para a enfermeira: vê o que está acontecendo. Quando a enfermeira abriu a porta, ela colocou a mão em mim assim, eu fui arremessado para trás, meu primo me segurou. Naquele dia, eu falei: eu não estou louco. Eu falei: alguma coisa diferente aconteceu comigo. Foi algo assim que marcou, eu lembro dos detalhes, até no dia de hoje. Né? Isso foi no ano de 2000, né? Em março de 2000. E eu lembro até hoje exatamente os detalhes de cada situação, de cada palavra, da oração. Né? E passado um pouquinho, o médico veio e pediu autorização para a família para fazer aquela cirurgia na tráquea dela, para poder ajudar ela na respiração. A gente assinou, liberou, passou lá uma meia hora e ele veio e falou: olha, ela está recuperando de uma forma extraordinária. Mas dentro de mim eu sabia que não ia recuperar. Eu falei: eu não estou louco, não, né? E assim, falei: bom, deixa ver o que vai acontecer.
Aí o doutor chegou para a família, chegou para a gente, falou assim, olha, eu vou aqui no quarto, eu vou fazer uma limpeza, o pessoal fazer a limpeza, os lençóis estavam sujos, sangue e tal. Ele falou, vou pedir para o pessoal fazer a limpeza e assim que tiver tudo no jeito eu vou liberar para vocês virem olhar ela. Eu, tá bom. Ele entrou no quarto e das 6 da tarde às 11 da noite, ela precisou receber oxigênio manual. Os enfermeiros colocavam a máscara nela e eles tinham que ficar bombeando oxigênio para ela, porque não dava para levar ela para o centro cirúrgico. E os recursos de 25 anos atrás eram totalmente diferentes dos dias de hoje, né? E aí o enfermeiro bombeando oxigênio para ela, o doutor foi lá ver se estava tudo certo. De repente, o enfermeiro chamou o doutor e falou assim, doutor, ela abriu os olhos. E ele falou assim, não, mas não tem como. Ele falou assim, ela está mexendo com a boca. Ele falou, mas ela não pode falar. E aí, naquele momento, o doutor chegou do lado dela, ele falou para o enfermeiro assim, isso foi ele que relatou para a gente. Ele disse para o enfermeiro assim, tira o oxigênio, vamos ver o que está acontecendo. E quando eles tiraram a máscara da boca dela, ela olhou para eles e disse assim, eu não preciso mais de oxigênio, eu estou indo com o meu Jesus. Aquilo para a gente foi uma coisa assim, muito marcante. Eu fico até emocionado com isso, né? O doutor saiu correndo e ele foi aonde a gente estava e disse assim, quem estava orando com ela? Na porta da hora foi só eu. Ele falou assim, corre lá e ora com ela. Naquele momento eu saí correndo, eu cheguei dentro do quarto, peguei na mão dela, ajoelhei nos pés da cama assim e falei para ela assim, eu quero agradecer a senhora por tudo que a senhora fez por mim e pelas minhas irmãs. E a partir de hoje, eu quero servir o Deus que a senhora serve. Uau. Naquele momento, ela segurando minha mão, foi a última vez que eu percebi, que eu senti que ela apertou minha mão e ali ela entrou em óbito. E como foi essa... Porque é uma experiência única com Deus, né? É difícil a gente ver testemunhos assim, que teve uma experiência assim. Mas para você que estava com um momento de revolta e tem essa experiência, como ficou a sua consciência? Como ficou você, digamos, Marcelo, nesse momento? Pois você saiu de um extremo e foi para o outro extremo. Eu saí de uma situação para uma outra situação completamente inesperada, diferente. E eu fui embora para casa naquela noite, porque eles iam demorar para liberar o corpo, só no outro dia. Eu fui embora para casa fazendo essa pergunta. E agora? Se o que eu vivi hoje foi algo realmente de Deus, então, e a minha revolta? Eu fiquei realmente num conflito. E eu fui embora para casa com 1001 perguntas no meu coração, como é que eu vou fazer? Só que assim, Deus nunca faz nada pela metade. Ele sabia do meu conflito com ele. Sim. E através dessa experiência, o meu coração foi se quebrantando. E eu falei assim, bom, eu falei que eu iria servir o Deus dela. Então, com dor ou sem dor, eu vou servir esse Deus. Ele vai, de alguma forma, se revelar a mim, de algum jeito, ele vai me conduzir. Eu não sei como vai ser, mas ele sabe como deve ser feito. Sim. E ali eu comecei, falei, bom, eu preciso procurar uma igreja, né? E aí você vê, alcoólatra, viciado no álcool, na bagunça, endividado, passando assim, uma dificuldade atrás da outra, morando sozinho, com todas essas coisas que estão acontecendo, assim, totalmente perdido, né? Eu fui numa igreja, não deu certo, fui numa outra igreja, não deu certo, falei, olha, esse negócio de igreja não é comigo, não é comigo. E um dia, um rapaz trabalhava comigo, Pedro, e ele era na igreja presbiteriana, e ele falou assim, Marcelo, eu vou apresentar lá na igreja, lá, o meu grupo de louvor vai cantar, você não quer ir lá, precisa de um visitante, vamos lá. E eu fui, nossa, mas foi uma luta para conseguir chegar na igreja, uma luta espiritual, eu não entendia nada, e foi assim, muito difícil. E de repente, estava eu lá na igreja, ouvindo louvor, gostei, acabei voltando na igreja umas 4, 5 vezes, e um dia que eu estava na igreja, encontrei uma conhecida minha, que morava próximo da minha casa. Ela falou assim, olha, eu sou da igreja, ela era da Sala Nossa Terra, assim, e a igreja era bem pertinho da minha casa. Ela me convidou para ir. Nesse dia, era uma sexta-feira, uma sexta-feira, quem pregava na época lá era o pastor Carlos Otávio, homem de Deus, e aquele dia ele pregou uma palavra, aquela palavra, ela entrou no meu coração, sabe quando você se sente abraçado, acolhido, né? E eu saí dali do culto,
Eu queria contar para todo mundo que eu tinha entregado minha vida para Jesus, eu tinha ido lá na frente, coloquei minha vida sobre o altar. Eu queria contar para alguém, eu morava sozinho, né? Então eu falei assim, amanhã eu vou na casa dos meus parentes, vou contar, tenho certeza que eles vão ficar felizes. E eu fui embora para casa. E tem um tio meu, ele é da Assembleia de Deus, tio Francisco. Ele pegava aquelas fitas cassete, ele gostava de uma pregação assim, ele chegava e colocava a fita, tá aqui pra você. E eu pegava, tio, obrigado, e ela colocava na caixinha. Nunca tinha escutado uma pregação que ele tinha dado, tinha vários pregadores lá. E naquele dia eu estava com sede, estava com fome de Deus, com muita vontade de... Eu não tinha uma Bíblia para ler, eu não tinha nada. Eu falei, nossa, o que eu faço? E a hora que eu deitei na minha cama, eu olhei, eu vi a caixinha lá em cima. Eu fui lá, peguei, eu lembro direitinho, tinha 15 pregações, sabe? Aí eu peguei o tema de uma delas, teve um tema que me chamou a atenção. O tema era Enche o teu vaso de azeite e vem. Era do pastor José Gonçalves. Eu coloquei no meu aparelho de som, né, aqueles 3 em 1 que ele tinha antigamente, né? Coloquei lá a fita e eu comecei a ouvir aquela mensagem, e aquela mensagem Deus trabalhou tremendamente no meu coração. Né? A gente quer ser um vaso, mas e as trincas? Como que Deus vai encher? Né? E na mensagem, eu lembro daquela mensagem, eu sei ela de cor até hoje, aquela mensagem. E eu falei, eu não posso ser um vaso trincado, porque o que tem dentro do vaso é de excelência. Eu não posso perder essa excelência. E ali Deus falou tremendamente, eu chorei demais naquele dia. E quando foi meia-noite, eu comecei a orar. E eu fui mais uma vez batizado do Espírito Santo. Lucas, eu fiquei 4 horas em pé, na beirada da minha cama, orando em línguas. O suor descendo, as lágrimas descendo, ao ponto de eu chegar a pedir a Deus, Senhor, eu não estou aguentando mais. Ali eu caí no chão e acordei 6 horas da manhã para ir trabalhar, deitado no chão na beirada da minha cama. Levantei e fui embora. Falei, a partir de hoje, eu não bebo mais. Isso era véspera de Natal. E fiquei 2, 3 dias sem beber, era uma luta. Chegou a época de Natal, falei assim, eu não vou, se eu sair, eu não vou dar conta. E lá na fábrica que eu trabalhava, eles davam aquela cesta pra gente de Natal, então vinha 2 champanhe e 3 vinhos. Eu tinha aquelas bebidas tudo dentro da minha casa. E no dia 24, no dia 25, o que eu fiz? Eu morava num apartamento, eu peguei, tranquei a porta do apartamento, abri o cadeado, joguei a chave fora e me tranquei dentro de casa. Falei, pronto, agora eu não saio. Aí eu peguei, fui na cozinha, abri minha geladeira, peguei todas as bebidas que tinha, coloquei na pia, peguei a caixa com champanhe, com vinho, virei tudo na pia. Eu falei, agora eu não tenho escapatória, eu não tenho que beber, se me der a abstinência eu não tenho como sair, ou Deus faz na minha vida, ou Deus faz na minha vida. Radical. Fui radical. E aí, só para ilustrar então, desde quando você teve a primeira experiência com Deus no hospital, essa segunda, você ainda continuava bebendo, continuava bebendo. Querendo conhecer um pouco mais de Deus, mas ainda com algumas coisas que você ia deixando no meio do caminho. Isso. Na sexta-feira, quando eu entreguei a vida para Jesus, eu estava maravilhado. No sábado, os amigos foram em casa. Vamos para a discoteca, vamos para a discoteca. Não quero, vamos. Resultado, eu fui. Ali eu conheci uma pessoa que eu nunca tinha visto ela na vida. Ela pegou e falou assim, cara, eu tenho um presente para te dar. Ela fez assim, eu pus a mão assim, eu tinha um pino de cocaína. Eu falei, e agora? Eu uso ou não uso? Eu falei, nossa, eu já bebi, eu já estava perdido. É como se o diabo chegasse para a gente e falasse assim, você já errou, você já não é digno de se sentir filho de Deus. E ali eu caí na besteira, fui e usei. Quando foi 3 horas da manhã, eu fui embora para casa, e essa moça chegou para mim e falou assim, você mora onde? Eu falei onde eu morava, ela falou assim, é caminho da minha casa, você não me dá uma carona? Eu falei, só mandando. E nós saímos da discoteca, eu fui evangelizando ela. Olha que coisa, eu fui evangelizando ela, e assim, eu falava assim, Deus, eu estou falando do Senhor para ela, mas olha a minha condição, quem sou eu? Né? E ela zombava de mim, ela tirava sarro de mim, cara, você está muito doido, que não sei o que tem e tal. E aí, teve uma hora, nós estávamos na rua da casa dela, ali no bairro Santa Ângela, e já quase 4 horas da manhã, ela fez uma pergunta para mim sem zombar. Naquele momento, Deus me deu uma visão. Eu vi a hora que veio assim, algo voando assim, preto, bateu no peito dela assim e ela caiu no chão. Eu olhei e falei assim, bom, e agora, vou fazer o quê?
eu chacoalhava ela, chamava, tentava trocar de pé e nada, ela tivesse, como tivesse morta ali no chão pela madrugada. Aí a palavra de Deus fala assim: ensina o teu filho o caminho que se deve andar, porque na velhice não se desvia, né? Eu me lembrei das vezes que a minha mãe, ainda quando viva, me levava à igreja, e na igreja eu via alguns pastores colocando a mão na cabeça de alguém e falava: sai. Eu não sei o que os pastores oravam, o que eles falavam, mas podia passar em alguma coisa. Eu falei assim: anjo não foi. Isso aqui que eu vi deve ter sido ou uma alucinação minha ou então algum demônio. E eu falei: e se for demônio, eu não sei nem como orar para tirar isso. Eu falei: mas como que eu vou deixar 4 horas da manhã no meio da rua? E assim, Lucas, a gente fica muito envergonhado com algumas coisas. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém na rua. Eu sei que eu dobrei meu joelho no chão, do lado daquela mulher, aquela moça, e eu falei com Deus assim: Senhor, eu errei. Eu bebi, eu cheirei, eu estou consciente de tudo que eu fiz. Mas, se existe um perdão para mim, e se o Senhor é sobre a minha vida e tem algo para fazer na minha vida, eu quero te pedir perdão. E eu quero expulsar o que entrou dentro dela. Eu não sei orar, eu não sei fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. E ali eu peguei, coloquei a mão sobre a cabeça dela e falei: olha, se foi um demônio que entrou, é na autoridade de Jesus, vai ter que sair. Eu falei: sai em nome de Jesus. Fiz assim, aquela mulher ficou de pé. Ali ela ficou de pé, ela falou assim: cara, o que aconteceu? Eu vi um negócio vindo por cima de mim, não vi mais nada. Eu falei: olha, eu não sei o que aconteceu, pega o teu rumo, vai embora. E aí ela foi embora e eu fui embora para casa assim, maravilhado com tudo que tinha acontecido. Eu falei: nossa, meu Deus, eu não vejo a hora de poder compartilhar isso com alguém. Isso já era véspera do Natal, passou a questão do Natal, eu fiquei preso dentro de casa, meus amigos foram lá e me soltaram. No ano novo, dia 31 de dezembro de 2000 para 2001, eu fiz a mesma coisa, fiquei preso dentro de casa. Meus amigos foram lá, me tiraram e eu desci, acabei descendo com eles. Ali eu resisti o máximo que deu para não beber, maior que foi meia-noite, eu não dei conta. Você bebeu? Eu bebi e aí veio o peso, né? Que a gente não é digno, que a gente não consegue, que a gente é um fracassado, aquela coisa toda que vinha na minha cabeça. E eu fui embora para casa depois da madrugada, fui para a discoteca, da discoteca fui embora para casa, e aquele peso, aquele sentimento de derrota, de fracasso. E fui trabalhar no outro dia. Quando eu saí, fui para casa dessa tia minha que cuidou de mim. Eu passei na casa dela, tinha uma prima minha lavando roupa no tanque. Vilma, ela olhou para mim e falou para mim assim: Marcelo, eu não sei o que você fez ontem à noite, mas Deus manda te dizer que Ele te perdoa e que o peso que você está sentindo, você nunca mais vai voltar a sentir. Ali naquele momento eu caí de joelho no chão, que estava na casa da minha tia, e arrependi de ter feito tudo que eu tinha feito no noite anterior. E hoje, Lucas, a partir do dia 1º de janeiro de 2001 até a data de hoje, eu nunca mais consegui colocar uma gota de álcool na boca. O Senhor me libertou, o Senhor me limpou, não foi preciso tomar remédio, não foi preciso fazer acompanhamento, simplesmente eu vivi um milagre de Deus na minha vida nessa questão. Tirar o peso, né, da culpa, e entender que Cristo é maior e para aqui o julgamento, né, do diabo na cabeça. Foi uma coisa assim extraordinária, sabe, assim, eu poder olhar para as pessoas, né, porque a gente tem um ciclo de amizade, então assim, às vezes estava uns amigos, na casa dos meus amigos, então, você olha para a pessoa está lá com um copo de cerveja, está lá com um copo de bebida e simplesmente eu não senti o desejo daquilo. Isso foi um milagre que eu vivi na minha vida. Bom, e aí, com esse processo todo da conversão, teve um momento também que você teve uma crise, mesmo estando convertido dentro da igreja, você teve uma crise. Como que foi essa crise? Eu tive uma crise. Eu já fazia alguns dias que eu tinha entregado minha vida para Jesus, e nós estávamos no mês de fevereiro. Eu estava andando para a cidade, dando uma volta na cidade sozinho, pensando em muitas coisas, e de repente veio o desejo de querer beber, de querer, né, enfim, fazer o que não deveria fazer. E é como se uma voz falasse comigo assim: olha, você não é digno de servir a Deus,
Você deve em banco, você deve para agiota, você deve isso, você deve aquilo. Você é uma pessoa indigna, você gastou tanto com bebida, com farra, com bagunça, e aquela coisa foi entrando no meu coração, assim, sabe, na minha mente, no meu coração. Eu fui ficando cheio daquilo, foi assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu morava no Alto da Assis, né? Eu comecei a subir a Assis, e de repente veio assim, no meu coração assim, um desejo de tirar a minha vida. Eu acho que a melhor coisa que tem a fazer é tirar minha vida e acabar, dar um fim nisso logo. Eu falei, porque a pressão estava muito alta. Sim. A pressão estava muito alta. E aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu pensei em pegar uma arma com um amigo meu. Eu sabia que ele tinha arma na casa dele. Falei, eu vou lá, pego emprestado, dou um tiro na boca e termino isso logo. Mas eu estava tão oprimido que eu precisava de algo mais rápido. Instantâneo, na hora. E nesse dia eu estava de folga do serviço, mas eu sabia que os ônibus desciam ali na Rua Assis. Eu falei, quer saber de uma coisa? Na Rua Assis, com o expedicionário, tem uma casa. Eu encostei no portão daquela casa. E eu falei assim, daqui a pouco o ônibus passa. Quando o ônibus descer aqui, eu vou me jogar debaixo desse ônibus. A hora que ele chegar nesse ponto, eu me lanço, não dá tempo do motorista frear, e aí termina esse sofrimento. E eu estava assim, com aquilo na cabeça, que era algo certo que eu deveria fazer. Não tinha outra alternativa, não vi. Nesse intervalo que eu estava esperando, eu olhei para o céu e falei assim, Deus, se realmente o Senhor está aí no céu, olhando para nós aqui na terra, se o Senhor realmente está me vendo, então me prova, porque eu estou desesperado, eu estou numa situação que eu não tenho outra saída, senão a morte. E quando eu falei isso, o ônibus apareceu. A hora que o ônibus chegou no ponto que eu havia planejado, que eu fui me lançar, eu escutei falar assim, Marcelo. Na hora que eu ouvi falar Marcelo, eu olhei para trás, o ônibus passou, eu voltei em si, falei, meu Deus, o que eu ia fazer, Senhor? E eu fui embora, falei, nossa, deixa eu ir embora para casa. Quando eu estava subindo embora para casa, veio assim no meu coração um desejo muito grande, uma vontade enorme de poder ir na casa dessa tia minha que cuidou de mim, criou eu e minhas irmãs, né? E eu fui para casa da minha tia. Mudei o caminho, fui para casa dela, eu tinha pegado umas roupas minhas lá. Quando eu cheguei lá, apesar dela ser cristã, ser evangélica, nunca tinha tido oração na casa dela. Quando eu cheguei lá, estava tendo oração. Tinha 3 casais lá. Eu nunca vi aqueles casais, não sabia, não sei o nome deles. Até hoje, se eu vejo na rua, não faço ideia de quem são. E quando eu entrei na casa da minha tia, eles falaram amém. Eles tinham terminado a oração deles. Eu falei, puxa vida, minha tia sabia que eu estava indo para a igreja, porque ela me chamou, né? Mas, beleza. E bateu aquele desespero, a vontade de sair daquele ambiente. Eu pensei que tinha uma coisa errada ali, sabe? Mas estava errado comigo, não com eles. E quando eu fui sair, assim, o pessoal falou, gente, então vamos embora e tal. E eles foram se despedir. Quando eles foram se despedir, uma das irmãs que estava lá, ela pegou na minha mão para se despedir e Deus usou a vida dela para falar comigo. Naquele dia ela falou assim, olha moço, eu não te conheço, mas hoje você fez uma pergunta muito séria para Deus. Ela disse assim, Deus está me falando que hoje você perguntou para ele se ele estava no céu e se ele estava olhando e te vendo no teu dor ou no teu sofrimento. E eu tinha acabado de falar que só estava na rua sozinho, não tinha compartilhado isso com ninguém. Eu falei, meu Deus, ela falou assim, há 30 minutos atrás você não se jogou debaixo daquele ônibus. Porque quando Deus viu que você ia se lançar debaixo do ônibus, Ele te chamou pelo teu nome. É Marcelo o teu nome, né? Deus foi revelando para ela. Naquele momento, eu senti que o ambiente todo da casa mudou. Eu senti assim, uma presença muito forte de Deus na vida dela e Deus falando no meu coração. E ela começou a falar coisas que só eu sabia. E uma das coisas que ela falava foi o seguinte, olha, você tem um vício e Deus tirou você desse vício. Você tem algumas dívidas e Deus está dando cabo dessas dívidas ainda hoje. E ela começou a falar coisas que eram muito particulares. E ela disse assim, e Deus me mostra você abraçando o travesseiro, deitado na tua cama, chorando pelo amor da tua mãe que você não tem. E Deus manda te dizer que Ele vai suprir todo o amor que te faltou. Você nunca mais sentirá a falta do amor da tua mãe. Aquilo ali para mim foi libertador.
Ali era tudo que estava esperando, né? Que toda aquela revolta. Né? Deus sabe exatamente como tocar na vida da gente. Naquele Deus momento sabe, ele estava assim, trabalhar de maneira poderosa na vida da gente. E daquele dia em diante, logo no mês de maio, eu desci as águas do batismo, dia 5 de maio de 2001, desci as águas do batismo, comecei uma vida nova, comecei uma vida de transformação, muitos convites de amigos para ir para a festa, para levar a vida que eu levava. Eu recusava um após o outro. Eu lembro que a minha irmã me deu uma Bíblia e eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Então eu colocava a Bíblia atravessada do braço, assim, um dia Deus falou assim comigo: você tem vergonha de mim? Depois de tudo que eu fiz? Aí teve um dia que eu saí do culto, eu falei com Deus assim: hoje eu vou acabar com essa vergonha. Então na porta da discoteca, os meus amigos ficavam lá, tava um monte de pessoas ali, e eu fui lá no meio da roda dos meus amigos, com a Bíblia debaixo do braço. Ali eles tiraram sarro, ali eles zombaram, e ali eu falei com eles: olha, a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Eu sirvo um Deus que tem mudado a minha vida e também pode mudar a vida de vocês. Ali Deus começou a usar a minha vida de maneira poderosa. Eu lembro que eu estava com 3 meses de conversão. A pessoa que me convidou para ir para a igreja, ela me convidou para ir orar por um tio dela que estava com câncer em outra cidade. Eu falei: meu Deus, eu nunca fiz oração para ninguém, eu não posso. E ela falou assim: eu estou sentindo e tal. E assim, nós íamos pegar um ônibus para ir para a cidade dela 6h30 da manhã. Era 2h da manhã, eu estava dentro de uma padaria, aqui na cidade, de 24 horas, com uma garrafa de cerveja na mão, decidindo se eu bebia, se eu voltava ou se eu continuava o caminho com o Senhor. Quando eu fui pagar a cerveja no caixa, eu deixei a garrafa, deixei a cerveja, saí correndo e fui embora para casa. Falei: não, eu não vou me entregar nisso. Cheguei em casa, esperei um pouco, desci, fomos para a cidade. Ali Deus operou poderosamente em 2 tios dela com câncer. Deus fez um milagre, Deus operou na vida dos irmãos dela que não se falavam há 4 anos. Foi uma coisa assim, eu fui recebido numa igreja e todos eles eram evangélicos, e eu fui recebido numa igreja como missionário em 3 meses de conversão. Então assim, dali por diante eu comecei a viver um tempo novo com Deus, comecei a me despertar para o chamado de Deus, né? Para a obra que o Senhor teve para a minha vida. Foram muitas lutas mesmo, né? Travadas, mas tem algo importante, Lucas. Nunca é fácil a gente deixar uma vida mundana para viver uma vida em Cristo, mas as pessoas que estão ao teu redor, quando elas se dispõem a estender as mãos, isso ajuda muita gente. Amém. E graças a Deus eu tive pessoas no meu caminho, pastores, irmãos que eram líderes, que eles não resolveram meus problemas, mas eles sempre tinham um ombro a me oferecer para chorar as minhas dores, uma mão estendida para me ajudar a sair do fundo do poço que eu um dia me encontrei. Então eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, porque foram sim fundamentais na minha vida, né? E no decorrer da história da gente não é fácil, mas quando Deus tem um plano, tem um propósito para a vida da gente, Ele coloca pessoas. Eu lembro que assim, né, vivi muitas coisas, muitos milagres, muitas bênçãos, né? E eu teve um dia, eu estava em casa, Deus falou comigo assim: hoje eu vou te dar uma bênção, você tem tanto pedido, né? E essa para mim foi uma das maiores bênçãos da minha vida, né? Eu estava lavando a minha casa, eu lembro direitinho, estava lavando o tapete da minha casa, fui lá, dobrei meu joelho e agradeci: Senhor, obrigado pela bênção que o Senhor está me dando. E fui embora para o culto. Nesse período eu já estava auxiliando na igreja, com pregação, eu tomava conta do curso de libertação. E nesse dia, um pastor amigo meu, ele foi pregar, e eu cheguei para ele e falei para ele assim: ô irmão, olha, hoje Deus falou comigo que ia me dar uma bênção, eu estou crendo que hoje Deus vai me dar uma bênção. E ele virou para mim e falou assim: Deus vai te dar hoje a sua esposa. Eu falei: você está de brincadeira? Ele falou assim: Deus vai colocar a tua esposa aqui dentro hoje. Aí ele falou assim: e ela já está aqui dentro. Eu falei assim: sério? Ele falou: sério. E eu olhava assim, não via ninguém diferente na igreja, né? Aí, de repente, eu olhei assim, tinha uma coluna assim, eu olhei do lado da coluna onde eu estava assim, e eu vi uma moça sentada,
De repente, o pessoal ficou de pé, a gente foi abrir o culto, começou o louvor, eu olhava assim, ela estava cantando louvor, eu falei assim, meu Deus, é ela. Aí esse pastor, o pastor Adenilton, ele falou para mim assim, só que vai depender de você. Eu falei, fechou, se depende de mim, eu vou lá hoje, né? E foi assim, acabou o culto, eu fui lá conversar com ela, né? Fui lá conversar com ela, no domingo ela voltou na igreja, a gente tivemos um momento de repente conversar, mas nada sério, assim, conversar mesmo, ó, estou aqui na igreja, né? Acabamos conhecendo. E nós, então, começamos a ter a nossa primeira conversa, foi a segunda, e começamos a conversar, tiramos um mês de oração, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas, vamos orar, vamos namorar, vai, já começa e não tem um período de oração, não tem um tempo de consagração, de se consagrar mesmo, né? Tem pessoas que acham que isso aí é tão antiquado, tão quadrado, né? Mas para mim deu certo. Eu e a Silmara, a gente começou a se conhecer, nós tiramos 30 dias de oração, e a gente simplesmente só se conversava. E aí um dia eu queria saber o porquê que dependia de mim, né? E a gente conversando, conhecendo ela, eu descobri, né? Ela contou para mim que ela tinha uma filha, que é a Natália, né? E quando ela falou para mim assim, eu tenho uma filha, eu tenho a Natália, e se a gente começar a namorar, como vai ser? Eu falei assim, vai ser que eu vou ser pai dela, se você deixar, e ela vai ser minha filha, se ela quiser. Né? E foi uma coisa assim, aí nós marcamos, antes da gente começar a namorar, nós marcamos de conhecer ela. Eu lembro direitinho, nós marcamos ali na praça. Puxa, cara, aquele dia foi a coisa mais fenomenal da minha vida. Aquela loirinha, baixinha, magrelinha. A Silmara estava sentada com ela assim, eu estava vindo, ela saiu do meio das pernas da Silmara e veio ao meu encontro, me abraçou, sem saber quem eu era. Ali eu vi que era algo de Deus. E foi assim um amor por aquela menina que eu não consigo explicar, sabe? Nunca tive ela como minha enteada, sempre assim, eu não consigo ver ela como minha enteada, ela é minha filha, sabe? Eu só fui ter noção que ela era minha enteada quando eu fiquei enfermo com Covid em 2021, que eu tive que preencher uma papelada lá na fábrica e de repente eu vi lá, coloquei ela como filha, eles pediram para mim apagar em cima e colocar embaixo, que ela era minha enteada. Eu falei, poxa, mas eu nunca pensei nisso, foi a primeira vez, né? E ali começou a minha história com a Silmara, começou a minha história com a Natália, que foi assim, uma filha, nossa, eu não tenho o que falar, né? E depois a gente casado, aí veio a Marcela, depois Deus foi só me abençoando, né? Depois veio a questão ministerial, a gente, em 2008 nós fomos ordenados a pastores, Deus nos confiou algumas igrejas para que a gente pudesse estar direcionando, e eu tenho assim, eu vivi muitas bênçãos, muitas lutas, eu vivi coisas assim extraordinárias, tenho uma família assim que não tem preço, tem um valor incalculável, sabe? E pastor, caminhando já para o final, a gente vê que o senhor teve a parte que o senhor questionou a Deus, o senhor teve um encontro com Deus, um processo ali, que mesmo conhecendo a Deus, o senhor ainda se atentou contra a própria vida, por conta de certos malignos. E qual o conselho que o senhor daria para quem está assistindo agora a gente aqui, que pode estar passando por essa situação, ou questionando a Deus, ou tendo essas setas do maligno, que fala assim, você não merece, por que você faz isso, por que você está na igreja, olha como você é sujo. Qual o conselho que você daria para essa pessoa que está nos assistindo passando por este momento? Lucas, eu costumo dizer o seguinte, se teve jeito para mim, vai ter jeito para qualquer outra pessoa. Pra você ter uma ideia, eu estava um dia deitado na praça, eu tinha bebido tanto, eu estava cheio de vômito, tinha um cachorro, não sei de onde saiu aquele cachorro do meu lado, e eu acordei 7 horas da manhã com alguns visitantes da cidade aí, dizendo assim, nossa, um rapaz tão novo e vivendo uma vida tão difícil dessa. E naquele dia eu decidi mudar a minha vida. Então o conselho que eu dou para você que está me assistindo
você que está ouvindo esse breve testemunho, é que tem jeito para a tua vida, tem uma resposta do céu para a tua vida. Você pode estar no fundo do poço, aonde o homem não chega, Deus chega. Amém. Eu me vi desse jeito. Eu estava no fundo do poço, aonde as pessoas não iam. Deus, Ele chegou lá e me alcançou. E a ajuda, a igreja, Lucas, não muda ninguém. Deus muda todos nós. Sim. Mas nós precisamos da igreja para termos uma mão que é estendida a nós, um ombro na qual a gente possa se apoiar. Então, o conselho que eu dou é: abra o seu coração, deixe o Espírito Santo falar, deixe o Espírito Santo fazer. É Ele que nos convence. O diabo, ele sempre vai querer jogar na nossa cara que nós não podemos, que nós não somos capazes. E realmente nós não podemos e não somos capazes. Mas quem nos capacita, quem nos faz poder, é a presença de Deus. Então, abre o seu coração, dá uma oportunidade para Jesus entrar na tua vida, dá uma oportunidade para Jesus mudar a tua história. Ele não quer mudar apenas um instante, um momento. Ele quer mudar a sua história. Ele mudou a minha. Se Ele mudou a minha, Ele pode mudar a sua. E nós temos uma igreja que abre as portas, estende as mãos, cede os ombros. Temos pessoas que se importam com as outras. E eu tenho louvado a Deus por estar hoje no nosso ministério aqui, na Vitória e Paz, que é uma igreja que se preocupa com pessoas, é uma igreja que, eu vou lá na Vitória e Paz que ela é perfeita. Não vem procurar a perfeição, porque perfeito é só Jesus. Mas é uma igreja que ama, uma igreja que estende as mãos, uma igreja que está disponível para poder servir, e servir a Deus através das pessoas. Amém. E para você que está nos assistindo e está passando por um momento desse, procure um líder, procure um pastor para poder te ajudar nesse momento. Você não pode passar sozinho, que sozinho você não vai dar conta. Assim como o pastor Marcelo contou, ele teve pessoas que puderam acompanhar, que estiveram ao lado dele para poder estender a mão, ajudar ele. Pastor, muito obrigado por esse testemunho lindo. Foi um prazer poder estar aqui compartilhando parte da minha história com vocês. Hein? Amém. E se esse testemunho fez sentido para você, curta, comenta, compartilhe com alguém. E não esquece de se inscrever aqui no canal da Vitória e Paz TV no YouTube. A gente vai tentar postar sempre aqui mais testemunhos como esse, para poder edificar você e que você possa também edificar outras pessoas. Até mais. Deus abençoe.